Bem, já dei bom dia, eu creio. Se eu não dei, vai meu bom dia e a paz de Cristo seja contigo. Amém? Vou retornar aqui do ponto onde nós terminamos ontem à noite com a oração de Paulo pelos Efésios, tá? Efésios capítulo 3. Eu estou lendo uma versão que talvez alguns não conheçam. Essa versão se chama NAA, que é a Nova Almeida, né? A Nova Almeida, ela é revista atualizada, eu gosto muito da revista atualizada, e ela é nova. É uma versão que eles tentaram fazer como essa Bíblia que a gente distribui aqui, uma NVT, uma linguagem mais simples, mais fácil, né? Como eu gosto muito da atualizada, eu sigo aqui com a atualizada. Lembrando a oração de Paulo. Vou pegar emprestada de novo a oração de Paulo, tá? Efésios 3, capítulo 3, versículo 14. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Você vê que a experiência é uma experiência de fé, não é de sentimento, é de fé, né? Estando vocês enraizados e alicerçados em amor. O amor é a essência do nosso próprio Deus. Então é impossível você pensar em reino de Deus sem pensar em amor. É impossível você pensar em Deus sem pensar em amor. Amém? É impossível. Bem, isto para que vocês, né, para que com todos os santos vocês possam compreender, e agora sim, entramos no nosso assunto, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Bem, se compreender o amor de Deus fosse tão simples, Paulo não estaria orando, para que os irmãos compreendessem. Outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, falei ontem, nós estamos há 2000 anos desse texto original. Ou seja, a compreensão que esses irmãos tinham sobre o amor, ele era ainda mais profundo. Uma compreensão mais profunda, corrigindo. Ela era mais profunda por quê? Porque amor, até alguns anos atrás, as Bíblias traduziam amor por caridade. Não sei se vocês lembram. A revista Corrigida, por exemplo, dizia que o amor era caridade. Mas por que caridade, Franco? Porque na cabeça dos antigos, amor nunca foi uma coisa teórica, sempre foi uma coisa prática. Sempre houve demonstração de amor. Sempre houve uma manifestação deste amor. Vou dar um exemplo para ver se você entende. Se não der, a gente vai seguir até ver se entra. Quando você se converte e diz assim, Senhor, eu quero conhecer teu amor. Eu preciso conhecer teu amor. Claro, o amor de Deus não é só o que você recebe, mas é o que você dá também. Como eu falei, o Espírito Santo, ele vem habitar em você, e quando o Espírito Santo vem habitar em você, ele traz com ele o amor de Deus. Romanos 5,5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus, ele foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Na verdade, ele é derramado, a versão original é, ele é derramado nos nossos corações. Ou seja, o amor que está presente em nós foi aquele amor que um dia Adão perdeu, quando morreu. O amor deixou ele. E quando Jesus trouxe vida para nós, o amor retornou. Então, por que Deus dá mandamento para a gente amar? Porque o amor em nós nos faz pessoas também amorosas. É possível amar agora. É possível o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja. É possível. Mas por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Mas, por exemplo, imagine que um homem que está em crise profunda conjugal, ele acha que não ama mais a esposa, porque aquele romance inicial, aquela chama, aquele fogo dentro dele não tem mais, e ele acha que aquilo ali que era amor não tem mais, então não tem mais amor, né? Eu sempre conto a história, bem recente, não é uma história antiga, de um irmão que chegou numa reunião da igreja na casa, numa cidade
que não é o Rio de Janeiro, mas ao sul. E nós estávamos lá, junto com essa igreja, na casa. E eu vi que o irmão estava meio jururu. Perguntei a ele, está tudo bem? Ele, está ruim pra caramba. E antes de começar a reunião da igreja, sempre o pessoal comia, né? O pessoal é bom de comunhão e cominhão. Tá? O povo também gosta de comer. E aí está lá, o povo comendo, fazendo mesa. Eu fui perguntando a ele, e aí, filhão, tudo bem? Ele falou assim, poxa, Franco, eu acho que não dá mais para mim, não. Como assim não dá mais? Não, não dá para seguir casado. E eu perguntei, mas por que você quer acabar com o teu casamento? Ele, não sou eu não, ela que é culpada, sempre é outra que é culpada. Né? Mas a resposta, ou a razão que ele encontrou para acabar com o casamento era uma coisa simples que a maioria das pessoas do mundo usam. O amor acabou. Não tem mais amor. O amor acabou. E aí, deixei ele falar. Eu sempre gosto de conversar com os irmãos e deixar os irmãos, quando estão assim, afogados, deixa eu falar à vontade, porque o cara, a boca fala do que o coração está cheio. Então ele foi falando das mágoas dele. E por fim, começou a reunião. E o irmão, Elcimar Gama, que estava no violão, ele começou cantando uma música sobre o amor, do Asaf Borba, pegou o violãozinho dele, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E eu vi o irmãozinho com a mãozinha em pé assim, cantando, Deus é amor, Deus é amor, porque o amor de Deus... E eu fui só olhando para ele, deixando. No final, voltamos, acabou a reunião, puxei o santo. Falei, amado, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando começou a Elcimar a cantar aqui, você levantou a mão, você cantou que Deus é amor, porque o amor de Deus é o dom perfeito e tal. E aí, ele, você crê nisso? Ele, claro que eu creio. Falei, você crê que Deus é amor? Creio. Estranho. Ele, por que estranho? Porque no começo do nosso bate-papo aqui, você falou que ia deixar a tua esposa porque o amor acabou. Mas está dizendo que Deus é amor. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus é amor, está em você e o amor acabou? É isso? Entendi? Aí ele deu aquela sinuca de bico nele assim. Como isso é possível? Ele, Eu falei, você está dizendo que o amor apagou dentro de você? Apagou? E eu sei que ele não estava falando desse amor. Eu sei que ele estava falando do sentimento humano, da paixão, do romance, mas eu quis que ele entendesse a diferença entre aquilo que o mundo chama de amor e aquilo que Deus chama de amor. Porque o amor de Deus ele é diferente do amor do mundo. E aí ele ficou meio confuso. Eu falei, ainda que a Bíblia diz que a gente pode entristecer o Espírito Santo, Efésios diz isso, não entristeça o Espírito. 1 Tessalonicenses diz, não apague o Espírito, ainda que a gente pode apagar o Espírito. Apagar mesmo, a gente apaga. Quando a gente fecha o coração. Eu falei, eu creio que você está no risco de apagar o Espírito Santo. Entristecendo você já está, quando você rejeita a tua mulher. Entristecendo você já está. Quando você rejeita alguém que não é o teu padrão mais, que não atende às tuas expectativas, que não é muito parecida com aquilo que você gostaria que fosse. Eu sei que isso entristece o Espírito Santo. Por que entristece o Espírito Santo, Franco? Porque Deus é amor, e Deus não rejeita ninguém, Deus não aborta. Deus não rejeita, Deus ama, Deus quer as pessoas. E quando você tem uma aliança com alguém, mais ainda, Deus quer essa pessoa. Então, ao rejeitar alguém que você fez uma aliança de amar, inclusive quando você casa, você diz, você promete ser fiel, amar até o fim, em toda e qualquer circunstância, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, em qualquer situação, na alegria, na tristeza, até que a morte, você faz um pacto, Deus está muito interessado que você cumpra esse pacto de amor que você está fazendo. É um pacto de amor. O amor é isso. O amor ele não atende às circunstâncias de alegria e tristeza, os extremos, porque esses extremos nos provam. Não sei se você sabe disso.
Quando é que o homem é provado? Nos extremos. Ele é provado no muito e no pouco. Na abundância, na fartura ele é provado, mas também na falta ele é provado. Ele é provado na alegria e na tristeza. Ele é provado na saúde e na doença. Ele é provado. E o amor, veja só, você está fazendo um casamento. Você está deixando os noivos conscientes de que eles vão passar por situações adversas na vida. Eles vão viver extremos. Vai ter uma hora que eles vão ter mais e em outro momento eles vão ter menos. Vai ter uma hora que eles vão estar alegres e em outro momento eles vão estar tristes. Vai ter momento de saúde, vai ter momento de doença. E nada disso deve apagar o amor. Isso é um voto, é um pacto. Então eu falei, ao rejeitar a tua esposa, você já está entristecendo o Espírito Santo. Mas, se você fechar o coração para ela, você apaga o Espírito Santo. O amor de Deus não é conhecido, não pode ser conhecido com a tua leitura do amor do mundo. O que você compreende do amor do mundo, você tem que deixar de lado e mergulhar numa nova compreensão do amor de Deus. O que é o teu amor? Então, deixa eu falar de forma simples algo que eu julgo que toda a igreja de Jesus na face da terra deveria conhecer, e eu sei, andando no meio da igreja, pela prática, que os irmãos não entendem. Vou usar um exemplo também simples, tá, irmãos? Diga comigo assim, Deus é Pai. Deus é Filho. Deus é Espírito. Mais uma vez, diga, Deus é Pai. Deus é Filho. Deus é Espírito. Então, Deus te ama como um pai. E como um pai, Deus te anima. Como um pai, Deus te consola. E como um pai, Deus, ele te corrige. Não há filho que o pai não corrija. Está escrito. Amém ou não? Deus também é Espírito Santo. Diga Espírito. Diga Deus é Espírito. E Ele como Espírito, Ele também te ama. Como assim, Franco? É diferente. O Espírito Santo é o Paracleto. O Espírito Santo é o teu amigo. O Espírito Santo é aquele que vem habitar em você. O Espírito Santo é a presença do Pai e do Filho nos nossos corações. É o Espírito Santo que trouxe o Pai e o Filho. Jesus falou assim, eu e o Pai viremos e faremos morada em você. Foi o Espírito Santo que trouxe o Pai e o Filho até você. E o Espírito Santo é presença contínua na tua vida. É tão presente que Jesus falou que o pecado contra o Pai tem perdão, o pecado contra o Filho tem perdão, mas o pecado contra o Espírito não tem perdão. Por quê? Porque ele é como uma mãe para você. Ele está presente na tua vida de forma suave, ele é doce. O Espírito Santo é doce. Amém? O Espírito Santo. Há um doce Espírito aqui. O Espírito Santo é doce, amor. O Espírito Santo é suave. O Espírito Santo é a essência do amor do Pai e do Filho dentro de nós. Amém? Mas Deus também é filho. Diga, Jesus é filho. Diga, Deus é filho. E como é que Jesus nos ama? Eu vou te falar como Jesus nos ama, não se assuste. É Jesus que impulsiona dentro de nós o desejo de sacrificar, de viver a vontade do Pai. É Jesus que nos ama ensinando obediência, porque ele, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. O amor de Jesus em mim me comunica obediência. O amor de Jesus em mim me comunica serviço. Daí a expressão corpo de Cristo. Toda vez que você fala da igreja como corpo de Cristo, está pensando em dons, em serviço, em ministérios. Então, o amor de Jesus por mim, ele me concede, é ele que batiza com Espírito Santo e com fogo. Né? Embora o Espírito Santo venha, João disse, eu batizo vocês com água, mas vem aquele que eu não sou digno nem de desatar a sandália dele, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então é Jesus que te batiza com o Espírito Santo.
É Ele, porque Ele te ama muito e Ele quer muito que você seja parecido com Ele. Ele te ama desse jeito. Ele olha para você e te ama de um jeito muito especial. E agora, guarde essa frase no teu coração. O amor de Deus é tão estranho que Ele dá a vida por você. Diga assim, Ele dá a vida por mim. Diga, Ele dá a vida por mim. Com força, Ele dá a vida por mim. Mas espera que eu dê minha vida por Ele. Ó, é um amor estranho. Ele não só sacrifica, Ele também diz, morre. Toma sua cruz e siga-me. É um amor estranho. O amor do Pai se manifesta de um jeito, o amor do Espírito se manifesta de outro jeito, e o amor de Jesus se manifesta de outro jeito. Jesus te chama a segui-lo. Jesus diz, venha após mim. Jesus é o cabeça desse corpo. Ele é o modelo, Ele é o exemplo de amor. É por meio de Jesus que você conhece o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a materialização desse Deus maravilhoso. Compreendeu isso? Sim ou não? É simples, não é? É profundo também, mas é simples. Mas deixa eu agora falar do teu amor. Do teu. Porque esse Deus mora em você. O Pai mora em você, o Filho mora em você, o Espírito Santo mora em você. Então deixa eu mexer contigo agora. Tá? Você se converteu. Quem aqui é novo convertido? Você é novo convertido. Como é que você se chama? Como? Ah, Diego. É Diego? Quase que meu nome era parecido com esse, Diego. Diego. Vamos dizer que Diego abriu o coração para Jesus e falou, Jesus, entra na minha vida. Entra na minha casa. Entra na minha... Jesus entrou. E Diego quer amar como Jesus. Como é que alguém ama como Jesus? Você está falando do amor do Filho. Como é que alguém ama como Jesus? Eu chego na igreja, nasci de novo. Isso para mim foi muito difícil. Vou explicar por quê. Porque eu fui criado sem meu pai. Então eu nunca de verdade experimentei, e respeitava muito minha mãe. Então eu nunca experimentei essa relação de ter um pai para amar. Nunca tive. Então era muito difícil para mim assim, amar, como assim amar? Então, mas Deus nunca deixou, Deus é maravilhoso, Ele nunca me deixou assim, no sentido da palavra. Ele nunca me deixou ser uma referência, ser um modelo. Na igreja eu sempre tive alguém que me amou como um pai e como uma mãe, sempre. Desde que nós nos convertemos, Denise e eu, ela sabe disso, ela é testemunha. Deus colocou pessoas que nem entendiam bem esses mistérios todos que a gente fala. Mas eles foram para nós uma referência de pai e mãe. Por exemplo, os primeiros pastores da nossa vida eram referência de pai e mãe. Era Paulo Veltner e Veltner, né, Denise? A gente ficava igual dois bebês ali na mão deles, assim. Eles eram tão carinhosos, amorosos, sabe? Era o jeitinho deles. Embora eu não conseguia vê-los como pai espiritual, mãe, não conseguia ver porque eu era ignorante em todos os sentidos, eu tinha essa dificuldade também no coração. Qual era? Eu não tinha o exercício do amor de Jesus, de filho. O que o amor de filho faz? Se você quiser amar alguém como Jesus ama, você vai servir, você vai honrar. Olha a palavra difícil, servir, honrar. Amém? Teus dons, amém? Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu... Você como filho, você serve. Se você quiser se parecer com Jesus, você vai se tornar um servo.
tudo que Deus colocou na tua vida é para servir. Então você começa a manifestar esse amor servindo, honrando, servindo, cuidando, recebendo amor de gente que te corrige. Porque filho recebe isso aí. Diga comigo assim, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Eu estou falando de quem? De Jesus. Então Jesus em mim vai me ensinar a obediência. Então eu amo como o amor de Jesus quando eu recebo ação de disciplina, de correção, de conselho. Quando eu recebo, quando eu me abro, eu estou amando com o amor de Jesus. Eu sei que tem gente, mas tudo igual. Não é igual. Mais um pouquinho, você vai ver que você também é um companheiro, é um paracleto. Deus vai colocar na tua vida companheiros, companheiras, gente que vai orar contigo, gente que vai ajudar você a carregar a sua carga. Existe na igreja companheirismo, vínculo de companheirismo. Não é à toa que Jesus enviava de 2 em 2. E aí, como é que você ama como o Espírito Santo? Eu vou usar aqui uma figura de um filme que talvez vocês nunca tenham visto, mas é assim, só para ilustrar, para você entender também o contexto. Existe um homem do passado, já morreu, que se chamava Tolkien. Esse homem era um culto, um professor de uma universidade em Oxford, na Inglaterra. Desses mais cabeções que você possa imaginar aí, estava lá Tolkien. E Tolkien, dentre muitos talentos e muito conhecimento, e um cara muito capaz, ele era um cristão sobre tudo isso, e ele escreveu um livro para os filhos. Na verdade, ele escreveu inicialmente para os filhos um livro chamado O Hobbit. Foi um sucesso, o livro foi um sucesso. Depois ele escreveu O Senhor dos Anéis. Esse aí chegou a ir para o cinema. Só que Tolkien evangelizou um cara ateu, que fazia parte de um grupo de literatura com ele, chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, que era um ateu, em contato com Tolkien, ele se converteu. A história diz, a biografia lá de alguns deles próprios, diz que C.S. Lewis, a influência de Tolkien para C.S. Lewis foi muito importante. E C.S. Lewis, como cristão, tem uma obra vasta, livros diversos, mas C.S. Lewis também escreveu um conto que também foi para o cinema, Nárnia. Nárnia, né? Quem conhece a história de Nárnia, é um pouco... Nárnia se compreende melhor, porque quando você vê o filme de Nárnia, você vê que aquele leão é Jesus mesmo. É que dá a vida pelo Edmundo e tal. Tem até uma história engraçada envolvendo uma irmã com relação a Nárnia. Eu lembro que ela mesma contou, assim, foi uma dessas irmãs que paga muito mico, né, cara? Muito engraçadinha, né? E essa irmã querida disse que estava lá com um grupo de discípulos assistindo Nárnia. Sabia que era um filme com fundamento cristão, elas queriam entender, né, do mistério, né? E está assistindo Nárnia, de repente, o leão se entrega por Edmundo. E ela, eu não aceito esse garoto sem noção. Esse moleque sem noção vai acabar levando o Aslan para a morte. Ah, não, que isso? Ele levantou aborrecido no meio do filme. Ela não aceitava que o leão desse a vida pelo Edmundo. Ela não aceitava. E daqui a pouquinho alguém explicou para ela, mas o leão é Jesus. E Edmundo somos nós. Ah, é? Sentou lá bonitinho. Falei que Jesus morreu por nós. E C.S. Lewis é esse cara, que também acabou indo para o cinema, né? Mas no filme O Senhor dos Anéis, que foi uma trilogia, o terceiro filme se chama O Retorno do Rei. E no terceiro filme, O Retorno do Rei, porque desde o começo, desde a Sociedade dos Anéis, há um grupo que sai numa missão. Existe um camarada chamado Frodo, que ele precisa levar o anel e destruir um anel. E o anel destrói todo mundo. E também, de uma certa forma, contamina ele também. Mas é uma luta, é uma jornada ingrata, ele levar o anel até onde tem que ser destruído. Mas ele tem um amigo chamado Samuel. E esse amigo dele é uma figura interessante do paracleto, do companheirismo.
da amizade verdadeira. Daquele negócio, eu sou teu amigo, não importa, cara, eu vou contigo até o fim. Então, o Sam se coloca do lado do Frodo, e a jornada do filme todinho, primeiro é a Sociedade dos Anéis, o segundo as Duas Torres, depois o Retorno do Rei, e eles vão por ali juntos, mas no final, já no finalzinho, vou dar um spoiler aqui, vou contar o final do filme já para você. Você não precisa assistir tudo. Quando você chega no finalzinho do filme, Samuel diz assim, aí Frodo já não aguenta mais, ele está exausto. Ele já não tem mais forças para chegar lá e cumprir a missão dele. Então Samuel diz para ele assim, eu não posso levar por você o anel, mas eu posso levar você. Agarrou o cara, botou nas costas e deu o último esforço dele e levou Frodo até o cumprimento da missão. Esse é o amor de companheiro, esse é o amor do Espírito Santo. Nós, na igreja, nós formamos amizades tão profundas, que mesmo quando nosso companheiro, nossa companheira está muito debilitados, amados, a gente vai até o final com eles. Amém? Tem um filme chamado Compromisso Precioso, muito antigo também. Mas esse filme fala de um casamento, um casal que ainda é jovem, a mulher fica doente com Alzheimer. E a história fala dessa amizade, desse homem com essa mulher. Porque imagina que um casamento onde uma pessoa adoece, um homem ou uma mulher adoece, e que o outro tem que carregar, literalmente carregar, é amizade. É o conselho que eu dou para os casais, como o nosso caso. Casamos nossos filhos, ficamos sozinhos. O que resta para um casal que casaram os filhos e o ninho ficou vazio? Eu vou dizer, ele deve seguir desenvolvendo a amizade dele. E aí o Espírito Santo é craque. Ele é especialista em fazer amigos. Ele é o paracleto. Ele é o consolador. Amém? Ele é que se coloca do lado. Hoje eu estava conversando com as irmãs ali. As irmãs de... É uma cidade até que para alguns parece estranha. Muita gente não conhece. Quando eu falei de Capela aqui. Capela é onde? O pessoal da Capela ele perde Dores, 14 quilômetros de Dores, não é isso? Estava ali com um grupo de irmãs de Capela e eu estava conversando com as irmãs em algum momento sobre os dons do Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito Santo, inclusive, nos enche de dons. Amém ou não? E eu falei de um dom especial. Que não é um dom que você fala, é um dom que você serve. Que é justamente o dom do paracleto, é o dom da exortação, é assim que está na Bíblia. Aquele que exorta. Quem é que exorta? É aquele que se coloca do lado e anima a pessoa. Eu digo, necessariamente essa pessoa nem precisa falar. Quando alguém tem esse dom na vida, e ela chega num lugar, você já se sente animado. Ela tem o poder de animar pela presença. Então, se ela chegar e dar um sorriso, um abraço, pegou fogo. É assim, porque você vê que o ambiente iluminou. Mas por que essa pessoa é tão especial? É porque ela tem esse dom. O Espírito Santo faz isso na nossa vida. Amém? Agora diz para mim assim, vou terminar aqui, para não deixar escapar a ideia, o raciocínio, não quebrar aqui o vídeo. O amor do Pai, diga o amor do Pai. João escreve e diz assim, filhinhos, eu escrevo a vocês porque o pecado de vocês foi perdoado. Tá escrevendo. Ele reconhece que na igreja tem filhinhos, tem gente nova, filhinhos. Jovens, eu escrevo a vocês porque vocês são fortes, vocês venceram o maligno. Agora ele fala que escreve aos pais. Pais, eu escrevo para vocês, porque vocês conhecem a Deus. Olha bem, chega um momento da tua vida que você precisa manifestar o amor do Pai. Mas como, Franco? Adotando pessoas, como filhos, consolando, animando, e vou falar uma palavra difícil agora, corrigindo.
Porque o pai, Paulo vai dizer isso aos Tessalonicenses, eu como um pai, animei vocês, eu consolei vocês, eu corrigi vocês, como um pai. Ele vai dizer que Timóteo, como um filho, serviu a ele no Evangelho, como um filho. Então você vê, Timóteo como um filho, e ele como um pai. Por que tudo isso é importante? Porque o amor de Deus precisa se materializar na vida da igreja. É na igreja que nós encontramos filhos, amigos e pais. É na igreja, não é fora da igreja. Se você deixar alguém doente entrar na igreja, que rejeita qualquer uma dessas manifestações do amor, essa pessoa, além de ficar deficiente disso, ela não vai conhecer o amor na sua plenitude. O ideal, o alvo de Deus, é que a gente experimente amor em todas as dimensões, na altura, de profundidade, na largura, que a gente conheça profundamente o amor. E que você exercite esse amor. Que você tenha a sensibilidade de olhar para alguém e dizer assim, esse aqui eu tenho que servir, honrar, amar, que para mim é como um pai, como uma mãe. Eu tenho que amar essa irmã. E isso acontece sem que você fale nada, irmão. É um link do próprio Espírito Santo. Mas por que isso é importante? Porque é a igreja, é ali que materializa. Não é simples você chegar para o incrédulo e dizer assim, Deus te ama. Tá bom, Deus me ama, e aí? Ele precisa vir no meio da igreja e ver esse amor na prática, fluindo entre nós. Jesus orou, falou, Pai, olha a oração de Jesus. Assim como és tu em mim, eu em ti, sejam eles em nós. Sejamos para que o mundo creia que tu me enviaste, João 17, 21. Para que o mundo creia, nós precisamos nos amar. Jesus falando, João 13, ame uns aos outros como eu amei vocês. E se vocês tiverem amor uns com os outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então não tem nenhuma outra mensagem para o mundo que não seja o amor. Porque Deus é amor, pô. Então você pode fugir disso? Pode. Você pode evitar isso? Pode. Eu falava com o meu amigo Fabiano, numa ida agora, eu falei, Fabiano, esse assunto é difícil. Eu estava falando para ele um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês. Esse assunto é difícil por quê, filho? Porque são relações que, como uma estrada de mão dupla, você tem duas vias, né? Você precisa... desculpa, é que eu estou confundindo agora o espanhol com o português. É que eu estava falando exatamente esse assunto com o Javier. É que em espanhol, assim, é um caminho com duas vias. Um caminho com duas vias significa uma via com duas mãos. Então, assim, esse amor é assim. Se você vai no orfanato com a carga de Deus para adotar uma criança, e você vê uma criança lá linda, brincando, e diz assim, vai ser meu filho. E adota aquela criança. Mas se essa criança não te adota, a profecia de Malaquias é convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos... Porque é uma via de duas mãos. Não é só eu te adotar, você tem que me adotar também, pô. Não é só você me adotar, eu tenho que adotar você também. Então eu estava falando dessa dificuldade, falei, amado, é difícil. Não é porque as pessoas rejeitam paternidade. Eu, quando rejeito paternidade, o problema não é o pai. Porque todo mundo quer um pai do lado, todo mundo quer uma mãe. Quem é que não quer um pai e uma mãe? Quem não quer um pai e uma mãe do lado? Todo mundo quer. O problema não é esse, é que eu não quero ser filho. Por que tu está falando isso? Por minha causa, eu sei que é assim. Eu é que não quero servir, eu é que não quero honrar. Agora eu, vou dizer uma palavra agora difícil. Eu é que não quero prestar contas da minha vida para ninguém. Sou eu. Sou eu. Então o problema está comigo. Porque é nessa relação de filho contigo, eu tenho que prestar contas. E eu não quero. A minha carne não quer. A minha carne rejeita tudo isso. E quando você se torna pai, quando você está cheio, uma mãe espiritual, gente que tem carga pela igreja, gente que está ali para ser pastor, pastora mesmo, dar a vida pelas ovelhas, que ele está na outra condição de amar,
Em vários momentos, eu quero te falar isso, antes de dar essa pausa. Você vai ser rejeitado, amado. Não pensa você que você vai amar todo mundo como um pai, e todo mundo vai te olhar como um pai, você ama como uma mãe, todo mundo te olha. Não é verdade, não, filho. Algumas pessoas vão fugir de você. Mas deixa eu te falar algo, não é nada contigo, é com Deus. Samuel um dia foi para Deus chorando e falou: Senhor, esse povo não me quer. E Deus falou com Samuel: não é você não, Samuca. Sou eu. Sou eu. O problema é comigo. Porque quem ama é Deus através de nós. Deus quer amar através de nós. E as pessoas não querem esse amor. Porque o amor exige de nós também. Ele aceita sacrifício. Lembra que eu falei? Ele não só se sacrifica, ele também aceita sacrifício. Poxa, como é assim, Franco? É o amor de Deus, amado. O amor de Deus, ele se entrega, mas ele aceita que você se entregue também, pô. E em algum momento você vai sofrer muito. Se você tiver mimimi e problema de rejeição, como eu tive muito tempo na minha vida, você vai ter muita dificuldade nessa relação. Mas se você superar a rejeição, você vai ser sempre um pai amoroso, cuidadoso, uma mãe amorosa, cuidadosa, e quando a pessoa gritar, você está ali do lado. Mesmo que ela não te queira para nada, mesmo que ela não te ouça para coisa nenhuma, mesmo que ela não queira nada contigo, prestar conta da vida, te amar, te respeitar, te honrar, não quero nada, não tem nenhum problema. Em algum momento, Deus vai se manifestar nessa história. Em algum momento, Deus vai dizer: eu quis te amar, eu quis agasalhar você debaixo das minhas asas. Quem falou isso? Quem falou isso? Foi Jesus. Mas por que não aceitaram Jesus? Por que não aceitaram Jesus, amados? Porque viram um homem dizendo isso. Era um homem falando. Que colocou: eu quis amar você. Eu quis te amar. Claro que as pessoas não entendiam que Deus estava ali amando. Claro, é óbvio que as pessoas não entendiam. Jesus enviou os discípulos na casa das pessoas e falou: quem receber vocês, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe quem? Meu Pai. Então muita gente recebeu o Pai recebendo um homem, uma mulher na sua casa. E para nós é um bloqueio muito grande. A gente não aceita isso. A gente não concebe que o amor de Deus esteja se manifestando por meio de uma pessoa. Eu quis agasalhar vocês como uma galinha agasalha os pintos, debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. E é assim mesmo. Muita gente rejeita pelo simples fato de ser um ser humano. Porque o ser humano tem defeito, tem falha. A gente rejeita o amor de Deus porque a gente olha um homem, uma mulher, e diz: não pode ser. Mas é. Deus quer usar pessoas para amar. Do contrário, Ele não daria mandamento para nós amarmos. Amém? Amém ou não amém?